Oi, pessoal, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa segunda aula da disciplina. Só para dizer que para essa aula a gente já vai ter um encontro, tá? Um encontro online, né? Na quarta-feira, às 19 horas, tá? Então, eu vou passar essa aula com os conceitos que acho importante, né? Depois vocês vão complementar essa aula com a leitura do texto que está disponibilizado no Moodle. Vão fazer uma reflexão, vão fazer um mapa mental, postar para mim no Moodle, né? E depois de fazer essa reflexão, vocês vão formular uma pergunta que também vão postar no Moodle. Lembrem que a pergunta deve ser postada na terça-feira, antes da aula da quarta, tá? Não vou aceitar perguntas na quarta-feira, porque eu preciso juntar as perguntas, preparar a aula, tá? Então, por favor, cuidem os prazos, tá? Então, vamos começar nossa aula de hoje, que trata-se do ambiente organizacional. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver os conceitos básicos de ambiente organizacional, o que é o ambiente interno de uma organização, o ambiente externo, qual o relacionamento entre a organização e o ambiente externo e o que se faz para gerenciar esse ambiente externo e interno também, né? Então, vamos lá? Então, vamos falar sobre o que é o ambiente organizacional. Nós falamos de ambiente, é o contexto da organização, ou seja, as forças externas e internas da organização, o que há dentro e o que há fora. Porque o que há dentro e o que há fora está composto por elementos que influenciam o desempenho organizacional. Então, todo bom administrador deve saber ler esses elementos para tomar as suas decisões, tá? Então, existem três visões sobre o relacionamento do administrador, o ambiente e a tomada de decisão, tá? Sobre a visão onipotente, diz-se que o administrador é totalmente responsável das decisões que ele toma, tá? Ele lê o ambiente e, à base da sua leitura, ele toma a decisão. É ele que definiu. Sobre a visão simbólica, aí fica um pouco mais limitada a atuação do administrador, ou seja, diz-se que o ambiente externo tem forças que não podem ser controladas, ao igual que o ambiente interno, são forças que estão fora do limite de comando do administrador. Por isso que a visão dele é uma visão simbólica. A leitura dele seria um mero simbolismo. Ele lê das informações que pode se fazer tal e qual coisa. Mas se alguma coisa sair mal, não é responsabilidade dele, é da situação, tá? E a visão equalizadora dá um equilíbrio entre esses dois. É claro que quem define, quem toma a decisão é o administrador, ele é responsável das decisões que ele toma, mas se dá alguma coisa errada, é porque realmente o ambiente externo é um ambiente que não é estável, que não é certo, que às vezes pode definir um direcionamento hoje, um determinado direcionamento, e amanhã talvez o direcionamento pode mudar, né? Então, essa seria uma visão equalizadora. O administrador é responsável das tomadas de decisão? Sim. Mas pode falhar? Sim. E ele também não tem culpa, porque o ambiente é uma coisa totalmente incerta, tá? O que é o ambiente externo? Nós falamos que tudo aquilo que está fora da organização. Então, o que é fora da organização? Existem dois tipos, o ambiente operacional e o contextual. O ambiente contextual é uma coisa mais
ampla e genérica, vamos dizer, aquilo que afeta de forma indireta. Se vocês olharem exemplos de elementos do ambiente contextual, vocês vão ver fatores tecnológicos, fatores demográficos, econômicos, socioculturais, políticos, que de alguma forma afetam o atuar de qualquer organização, né? Muda a regra, muda a lei, pode afetar a organização. Tecnologia nova que surge pode afetar a organização, né? Inflação, fatores econômicos em si, pode afetar a organização. Então, são elementos gerais que afetam a todas as organizações, a uma mais que a outras. Por isso que o administrador tem que saber ler o que impacta e o que impacta mais. Tá? Esses são elementos do ambiente contextual. Agora, nós temos também o ambiente operacional, que afeta diretamente o desempenho da organização. São elementos que a gente se relaciona mais. Vocês vão ver que temos os fornecedores, os concorrentes, os clientes, os meios de comunicação, os bancos, entre outros elementos com o qual a organização tem relação direta. Então, no ambiente externo, nós temos dois tipos de ambiente, que é o ambiente contextual e operacional. O operacional são entes nos quais nós nos relacionamos mais diretamente, e o contextual são elementos externos mais abrangentes que nos afetam de modo indireto, tá? O ambiente interno. Quando nós falamos de ambiente interno, nós falamos de como a organização é por dentro. Nós falamos que a organização é um grupo ou é composta por pessoas. E as pessoas vão se relacionando e se agrupando até por afinidades, né? O que nós chamamos dessas afinidades, desses valores, é a cultura organizacional. Tá? O Edgar Schein fala que a cultura esta pode ser aprendida por três meios, tá? Os artefatos, os valores e os pressupostos básicos que existem em toda organização. O que são os artefatos? Então, os artefatos são coisas mais palpáveis, sabe? Por exemplo, a estrutura, os processos da organização, os símbolos, logotipos, o que está estabelecido na organização. Tá? Valores são as crenças do que é certo e errado na organização. E os pressupostos básicos são crenças coletivas inconscientes, tá? Que te determinam membro da organização, que tu pensa assim porque é dessa organização, tá? Vamos dar exemplos, tá? De artefatos, nós temos o regimento interno da organização. A logomarca também já nos fala de como que é uma organização, né? Quando nós falamos da Apple, por exemplo, a Apple, a Massá, já nos diz que é uma organização, eles trabalharam tanto esse símbolo que nos diz que é uma organização que trabalha por inovação, por cultura da qualidade, né? Já nos diz mais ou menos qual é a cultura dessa organização, né? Inovação, qualidade, tecnologia. Valores são as crenças do que é certo e errado. Por exemplo, a pontualidade. Pontualidade pode ser um valor. De repente, a organização castiga severamente os empregados porque não chegaram na hora certa. Tem organizações que talvez não são tão estritas, mas esta pode ser mais estrita, então já está demonstrando a cultura dela através disso, né? Ou, por exemplo, o cliente é o primeiro. O atendimento ao cliente nessa organização pode ser muito qualificado do que em outras, né? Também é um valor, tá? E um pressuposto básico é algo inconsciente, ou seja, como se faz tanto nessa organização, já está interiorizado, né? Por exemplo, vamos dizer que todo mundo vá para a organização bem vestido. É uma organização tipo vamos pensar em uma consultoria, um escritório de advogados. Então, todo mundo vai de terninho. Não vai ter ninguém que não vai de terninho, porque é um pressuposto básico. Não tem nem por que perguntar. Tá? Aí também já tu está observando como é a cultura da organização. Tá?
Então, cultura são normas, são valores que influenciam na vida organizacional, tá? E esta cultura que nós observamos nos artefatos, nos valores, nos pressupostos básicos, podem ser transmitida por histórias, rituais, símbolos e slogans, né? Num slogan também eu já posso transmitir o que são valores para a organização, né? Pense diferente. Eu já estou vendo aqui uma organização que procura inovação, né? Então, é interessante ver quais são as histórias que se contam na organização, o que eles sempre fazem como rituais. Todos os dias os empregados se juntam para fazer ginástica laboral. É um ritual. Ou sempre há reuniões de trabalho no final das quartas à tarde, sei lá, para trocar ideias, né? Então, é interessante saber como que é a nossa cultura, para quê? Para poder motivar, para poder liderar, para poder dirigir, porque as pessoas todas temos objetivos diferentes. A ideia é conciliar esses objetivos com os objetivos organizacionais, tá bom? Agora a relação entre organização e ambiente, né? As organizações devem acompanhar e avaliar o seu ambiente, o seu básico, porque eu não posso tomar decisões às cegas. Minha intuição me diz. Não. A gente tem que fazer uma análise da situação, um diagnóstico da situação, tá? E o que tem um ambiente? O ambiente tem uma característica de incerteza. Nós não temos uma bola mágica de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. Nós temos indícios de que aconteceu no passado e que pode acontecer no futuro segundo experiências passadas. Isso nós temos. E nós sabemos quem são os entes que conformam o nosso ambiente, também sabemos. E nós podemos saber também qual é o grau de dependência que nós temos com relação a cada um desses entes. Então, fazendo uma combinação entre quanta certeza temos de uma situação e de quanta dependência nós temos com relação aos entes para adoptar uma estratégia, né, para tomar decisão. Nós podemos monitorar o ente, nós podemos nos adaptar a esse ente do ambiente, né? Ou nós podemos reagir diante desse ente. Então, vejam bem, nós temos essas estratégias para lidar com o ambiente. Podemos monitorar, né, para saber quais são os indícios de se está acontecendo alguma coisa diferente do que eu já sabia e eu preciso fazer alguma coisa ou não, né? Se eu já sei que tem alguma coisa e realmente eu não tenho como influenciar, gerenciar, já me adapto e tento de fazer alguma parceria, né? Ou algum contrato, ou alguma compra, né? Ou caso eu consiga influenciar, fazer ações para mudar esse cenário, faria, tá? Vamos mais adiante para vocês entenderem melhor essas estratégias. Então, para isso, nós devemos de entender o que é a análise dos stakeholders e o que é um stakeholder para a organização, tá? Quando nós falamos de stakeholders, que é um termo em inglês que se traduz como pessoa de interesse da organização, nós estamos falando daqueles entes que pertencem ao nosso ambiente operacional. Aqueles que nos influenciam diretamente, esses são os stakeholders, tá? Traduzido, na verdade, é grupo de interesse. É aquele ente do meu ambiente externo que compõe o contexto operacional que influencia diretamente em mim. Alguns vão influenciar mais do que outros.
Qual é a ideia? A ideia é pegar cada um desses stakeholders e fazer uma análise. Uma análise como? De quanto ele me afeta. Em termos de certeza e incerteza ou em termos de dependência, tá? Então, vou identificar cada stakeholder, vou determinar a importância dele e o impacto na minha organização. Daí, vou listar esses stakeholders, vou ver quais são os mais críticos e vou desenvolver uma estratégia diferenciada para cada um, tá? Então, como vamos fazer? Então, nós temos já a lista dos stakeholders, beleza. Então, por cada stakeholder, eu vou fazer um relacionamento. Olhem bem essa matriz. Vocês vão ver que, por um lado, tem a incerteza ambiental, por outro lado, tem a importância do stakeholder para mim. Tá? Incerteza ambiental, nós falamos aquilo que a gente não sabe ao certo, não é? Se a incerteza ambiental é baixa, significa que eu tenho um certo conhecimento do que está acontecendo com esse stakeholder. E sei que por um bom tempo isso não vai mudar, né? Então, a incerteza ambiental seria baixa. Se a incerteza ambiental fosse alta, é porque esse stakeholder, talvez eu não tenha muito conhecimento dele, ou talvez é um stakeholder que sempre anda mudando, então a incerteza ambiental dele é alta, tá? Mas vai depender se esse stakeholder é importante para mim ou não, se ele é crítico ou não. Talvez em um momento não é crítico, mas depois pode se tornar crítico. Vamos pensar, por exemplo, em um distribuidor. Um distribuidor, eu faço meus produtos e eu tenho vários distribuidores, né? E o distribuidor é aquele que entrega os produtos para meus clientes, né? Eu posso ter vários, mas se um deles concentra a maior quantia de clientes, ele se torna mais crítico. Os outros talvez não são tão críticos, tá? Vamos pensar de que ele é crítico, tá? Vendo esse distribuidor, ele é crítico. E daí eu vou pensar, tá, com relação ao que ele faz, a distribuição, será que ele vai deixar de me distribuir em algum momento? Não, talvez eu tenha já um contrato com ele, porque ele, por os próximos 2, 3 anos, vai me distribuir, porque senão ele vai ter alguma multa com esse contrato, então a incerteza ambiental com ele baixa. Eu mantenho o contrato com ele e faço um gerenciamento desse stakeholder, né? Acho que tá aqui, ó. Estava falando para vocês. Se esse distribuidor fosse crítico, porque ele distribui a maioria de meus produtos para meus clientes, mas a incerteza dele é baixa, porque, por exemplo, eu posso ter um contrato com ele, né? De 3 anos, que ele não vai me falhar por causa desse contrato, então o que eu faço com ele? Eu faço a gestão de stakeholder, sempre mantenho relacionamentos com ele, a comunicação com ele, tá? Não tenho mais o que me preocupar até o contrato ser ou destratado ou terminar, né? Mas agora vamos pensar se talvez eu tenho ou vamos pensar em outro distribuidor que se está tornando igual que ele. De repente está fazendo que grande parte de meus produtos sejam distribuídos por ele, mas eu não tenho contrato com ele. Então, em qualquer momento, ele pode me deixar e me deixar na mão. Então, a incerteza que eu tenho com ele é alta. Como a incerteza é alta e ele é crítico para mim, eu vou ter que fazer alguma parceria com ele. O que significa parceria? Vai e faz um contrato com ele. Porque senão pode te deixar na mão e ele está sendo importante para ti. Tá? Agora pensemos. Se de repente eu tenho um ente que tem uma incerteza ambiental alta, mas não é crítico para mim, vamos pensar em um distribuidor pequenininho. Ele está distribuindo para mim, está de boa.
Ele sempre anda mudando de estilos, mas eu estou pegando ele só porque para ter um amplo leque, né? Distribuir meu risco entre distribuidores, ele não está fazendo um custo maior para minhas ações, né? Mas a incerteza dele é alta, mas não é crítico para mim. Como não é crítico para mim e a incerteza dele é alta, eu vou monitorar fronteiras. O que significa monitorar fronteiras? Estar sempre atento para ver se ainda vale a pena manter um relacionamento com esse distribuidor. Tá? Agora, se esse ente, ou falando de outro distribuidor que não é crítico e que ainda eu tenho total certeza de que não vai mudar as coisas com ele, eu só vou monitorar o ambiente, né? Ver no geral o que está acontecendo com ele, mas não vou não vou perder mais tempo, mais esforços com relação a ele, né? Então, isso que traz esse quadro aqui. Como vamos analisar o ambiente externo? E o ambiente externo está composto pelos stakeholders, o grupo de interesse, né? Então, nós temos que analisar tanto a incerteza que ele nos causa, quanto a criticidade ou importância que ele tem para mim, ou a influência que ele tem para mim, tá? Pessoal, então, para terminar, só falar um pouquinho mais sobre as estratégias utilizadas para lidar com os stakeholders, né, do ambiente organizacional. Nós falamos sobre monitorar. Então, como é que se faz esses monitoramentos, tá? Existem duas formas de fazer monitoramento. Ou a mesma organização faz, ou manda fazer. Se nós mesmos fazemos, então nós vamos na internet, vamos ver relatórios públicos, vamos ver as redes sociais, né? Nós mesmos vamos conversar com os stakeholders, tá? Mas também nós temos uma opção de mandar fazer pesquisa, tá? Vamos dizer que eu quero conhecer meus potenciais clientes. Quero saber suas necessidades, o que eles acham da organização, né? Então, para isso, talvez é muito mais eficiente mandar fazer uma pesquisa. E eles, através de meios tecnológicos, vão desenvolver essa pesquisa e me trazer os relatórios com relação ao que eu quero saber com esses clientes. Tá? Isso se chama de inteligência competitiva. Tá? Eles vão fazer a coleta de dados, vão gerar um questionário, vão tratar os dados e me entregar relatório com os resultados do que eu quero saber. Tá? Isso é monitoramento. Agora, estratégias de adaptação têm a ver com as alianças e parcerias. Quando um ente se torna um tanto importante para mim, ou quando ele é crítico para mim, dependendo do grau de incerteza, eu vou adoptar certas estratégias, né? Em um grau de incerteza mais leve, eu vou ter um bom relacionamento com eles, e um relacionamento de perto, né? Caso ele se torne uma coisa muito crítica e eu precise não somente a amizade seja informal, sino a amizade tem que ser formalizada, porque pode ser que em algum momento ele tente de mudar o jogo comigo, faço um contrato, né? Aí são parcerias interorganizacionais. Agora, se realmente ele se torna uma coisa muito crítica para mim, instável para mim, e não tenho como manter um relacionamento um pouco mais, vamos dizer, um relacionamento até formal, mas não tão forte, eu posso comprar ele ou eu posso me fusionar com ele. Tá? Aí que vem as fusões ou joint ventures. Tá? E reação ambiental é quando eu quero gerenciar o ente, gerir o ente, quero influenciar no ente, né? Às vezes eu faço relações públicas através de propagandas, promoções, eu tenho a questão da responsabilidade social, que de alguma forma posso influenciar no ambiente externo também. Eu posso ter ações antifraude, me adaptar a políticas sociais ou contribuir para
gerar políticas, né? Posso fazer coalições, né? Tem um monte de ações que eu posso fazer para influenciar em aquele stakeholder que eu estou interessado, né? Em manter relacionamento, tá? Então, essa foi a aula de ambiente organizacional, tá? Esses são os assuntos que eu acho importante vocês saberem, né? E agora eu espero que vocês consigam ler o texto, entender bem, né, o que está nesse texto e fazer sua reflexão, tá? E espero vocês na aula online na quarta-feira às 19 horas, ok? Obrigada pela atenção e até mais.